Nessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados, numa votação histórica, deu um passo adiante para resgatar o mínimo de dignidade e da honra da Câmara dos Deputados, que há alguns anos vem sendo destruída por decisões monocráticas, por decisões autoritárias da Suprema Corte Brasileira. Nessa quarta-feira, nós votamos para suspender a ação que o STF, um teatro, aquele absurdo desse julgamento que fabricaram para tentar prender a oposição, Bolsonaro e os seus aliados. Algo que a população brasileira já vê como sendo uma perseguição criminosa liderada por Alexandre de Moraes. Então, 315 votos, 315 deputados federais, uma votação histórica, daria para aprovar um projeto de emenda constitucional. Votaram, 315 deputados votaram para suspender a ação do núcleo no qual Ramagem faz parte, que está lá dentro Braga Neto e Bolsonaro, de acordo com a Constituição. E a Constituição é clara. A Constituição, pelo menos nesse ponto, ela não deixa margem para dúvidas. Dependendo da votação, se aprovado, a ação penal deve ser suspensa. A ação penal, não um ou outro crime, não um ou outro réu. A ação penal deve ser suspensa, uma ação penal que envolva um deputado federal. A Constituição criou isso porque os constituintes, as pessoas que criaram a Constituição, eles conseguiram prever que poderia haver no futuro um judiciário autoritário, poderia ser composto um Supremo Tribunal Federal com pessoas completamente ensandecidas e bêbadas do poder, que queriam dominar o país, a nossa democracia. Então foi uma ferramenta criada justamente para essa situação. A situação onde haja perseguição jurídica, perseguição judicial contra parlamentares. Pois bem, acreditávamos nós que caso o STF tentasse votar contra isso, ou derrubar essa decisão, seria uma ação de declaração de guerra absoluta ou de humilhação completa da Câmara dos Deputados. Se eles tentassem anular essa votação, seria nada menos que um golpe, um tapa na cara da Câmara dos Deputados e uma declaração do seguinte sentido: a democracia no Brasil não tem mais representantes eleitos, tudo é decidido pela Suprema Corte. E aí hoje, STF analisará a suspensão da ação contra a Ramagem na sexta-feira. Bom, algumas coisas erradas começaram a acontecer. Primeiro, o Alexandre de Moraes, o Zanini passou, e o Alexandre de Moraes decidiu isso aqui, ó. A ação penal 2668, que é a ação na qual o Ramagem faz parte, junto com o Bolsonaro, prosseguirá normalmente até a decisão da primeira turma. Primeiro, ele decidiu que a ação prosseguirá normalmente. Tá errado, a Constituição fala que ela deve ser imediatamente suspensa. E depois ele fala que a decisão será na primeira turma. Está errado novamente, porque a Constituição fala que deve ser uma decisão do plenário, ou seja, dos 11 ministros. E não apenas de metade ou menos da metade da corte. Os 11 ministros deveriam votar. Os 11. E a ação penal deveria ser imediatamente suspensa. Nessa quarta-feira o Brasil celebrou porque foi um passo dado para acabar com a injustiça e para resgatar a prerrogativa da Câmara dos Deputados. O que aconteceu então? O STF vai ignorar mais uma vez a Constituição, vai rasgar mais uma vez a Constituição, vai humilhar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente Hugo Motta. Essa é a verdade. Desrespeito absoluto à Casa Legislativa, e o Alexandre de Moraes já deu o primeiro voto. Apesar da decisão da Câmara, Moraes vota para manter processo contra Ramagem por 3 crimes. Preste atenção. Alexandre de Moraes, ele não tapa na cara, porque ele está dando uma voadeira na cara do Hugo Motta, da Câmara dos Deputados. E desrespeitando o que já é de praxe, desrespeitando a Constituição e decidindo: olha, acabou, não quero saber o que 315 deputados votaram, tá? Nós vamos decidir que vai continuar tudo normalmente, o teatro vai continuar. O teatro da acusação com delação única de uma pessoa que foi torturada e ameaçada, que é o Mauro Cid. O teatro da minuta que não existe, nunca existiu e que ele declarou que não vai colocar. O teatro absoluto onde as pessoas, os réus, não têm acesso à defesa, onde os advogados não podem defender seus clientes.
É uma perseguição nunca vista antes, que a Câmara dos Deputados tentou suspender, usando uma prerrogativa constitucional. O Alexandre de Moraes está cuspindo na cara dos deputados, dizendo não, vai tudo continuar, porque o nosso plano é prender Bolsonaro antes de 2026, e para que isso aconteça a gente vai ignorar a Constituição, o devido processo legal, todos os trâmites legais, porque nós mandamos no Brasil. Senhor Hugo Mota, com todo respeito, isso não pode continuar. Quando nós conversamos no ano passado, quando o senhor pediu apoio para ser o presidente da Câmara dos Deputados, a nossa principal requisição, a nossa principal demanda é voltar a ter no Brasil segurança jurídica, que a Constituição seja respeitada e que as prerrogativas dos deputados federais fossem resgatadas. De lá para cá, eles dobraram, triplicaram, quintuplicaram a aposta. Isso tem que parar. É urgente. A Câmara dos Deputados suspendeu a ação do golpe de Estado por uma votação esmagadora. 315 votos contra 143 apenas. E com isso suspendeu a ação contra a Ramagem, contra Bolsonaro e contra outros réus. No clima de abusos que existem hoje, a decisão é acertadíssima e é muito boa para ser verdade. Mas e agora? O que o STF vai fazer, hein? Ele vai deixar? Para variar, os ministros já anteciparam na imprensa o que eles vão fazer. E é o que eu vou te contar agora. Muito bom dia, guerreiros! Bora começar o dia bem com esse vídeo incrível da Bia Kicis falando sobre esse momento de justiça na Câmara. Já vai deixando aí o seu like pra gente espalhar essa grande novidade. Dá uma olhadinha aí. De fato, hoje é um grande dia. Desde que esse plenário votou pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, ficou uma cicatriz muito grande aqui nesta casa. E agora, como disse o relator, é o momento de pararmos do medo, o momento da libertação. Esse é o momento dessa casa começar o resgate das suas prerrogativas, que em última instância são as prerrogativas do povo brasileiro. Ninguém mais aguenta, senhor presidente, tanta interferência indevida e um processo como esse, sem nenhuma juridicidade, sem fundamento, um deputado federal passando por esse trauma. Nós temos que defendê-lo aqui, estaremos defendê-lo a todos nós, e a prerrogativa desse Congresso, que esse Congresso nunca mais se curve a outro poder, é sim! Certíssima, Bia Kicis, é ela que foi promotora de justiça falando não tem juridicidade, é um abuso atrás do outro, o Congresso tem que reequilibrar os poderes. Gente, essa aí é uma notícia muito boa para ser verdade. E realmente o STF já não tá deixando essa notícia aí se consolidar. Os ministros do STF, olha só, eles adiantaram já que eles não vão deixar isso aí barato. Lê aqui comigo essa manchete que saiu logo depois dessa notícia sobre a suspensão do processo, e aí saiu logo em seguida então essa notícia aqui que eu vou mostrar para você lá na Folha de São Paulo. Olha aí comigo. Aspas. Ministros do STF dizem que decisão da Câmara a favor de Ramagem e Bolsonaro é inconstitucional. Hã? Vamos ver aqui. O projeto aprovado na Câmara para livrar o deputado federal Alexandre Ramagem e beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros acusados do processo da trama golpista não deve prosperar por muito tempo, segundo avaliam 4 ministros do STF ouvidos sob reserva pela Folha. Segundo eles, há um entendimento majoritário na Corte de que o movimento dos parlamentares é, adivinhe, inconstitucional. Fecha aspas. Gente, a inconstitucionalidade aí parece aquela carta do super trunfo, sabe? Que você segura na manga e você usa quando quer para derrotar todas as outras cartas. É aquela velha história, né, ministro? Tudo que eu não gosto agora é inconstitucional. Antes de a gente seguir na leitura, vamos dar uma olhadinha no que diz a Constituição, já que eles estão falando que é inconstitucional. Dá uma olhadinha aí comigo no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição. Olha aí. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Fecha aspas, gente. A Constituição, ela fala em sustar o andamento da ação, ou seja, da ação inteira. Não tem em tese aqui espaço para uma interpretação.
Segura essa informação aí que você já vai entender por que ela é extremamente importante. Olha o que os ministros do STF já estão dizendo. Olha aqui, ó. Há 2 semanas, Zanin reforçou a posição da Corte ao enviar um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Mota, destacando a competência da Casa para analisar apenas os crimes que Ramagem teria cometido após a diplomação. Ou seja, ele está dizendo que a Câmara só poderia analisar e suspender os crimes praticados após a diplomação. Isso limitaria o veto da Câmara ao segmento do processo penal contra ele a 2 crimes: dano qualificado ao patrimônio e deterioração do patrimônio tombado, que seria, segundo aqui a tese dos ministros, o que teria acontecido depois aí da diplomação, aí, especialmente no dia 8 de janeiro. Outros 3 delitos, segue aqui a matéria: associação criminosa armada, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, pelos quais Ramagem é réu, teriam sido cometidos antes da diplomação e, portanto, não estariam no guarda-chuva da análise da Câmara, já que ele ainda não era parlamentar quando praticados. Só que há 2 problemas enormes com essa interpretação, vamos dizer assim, criativa do Zanin. O primeiro problema é a letra da Constituição. Como eu já mostrei para vocês, vou colocar aqui na tela, olha aí, ó. Ela fala em suspensão da ação inteira. Esse é o primeiro problema, para o Supremo. O segundo problema é que a denúncia da PGR, ela diz que os atos de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito começaram em 2021, mas foram consumados com 8 de janeiro. Ou seja, esses fatos perduraram até 8 de janeiro, depois, portanto, da diplomação do Ramagem. Assim, a ação ela tem que ser suspensa integralmente em relação ao Ramagem. E se o Ramagem era parte integrante do que a PGR e o STF chamam de núcleo 1 do golpe, mesmo se tivesse correta a interpretação dos ministros, e não tá, mas se estivesse correta, como que o STF vai julgar o núcleo 1 do golpe que tem Bolsonaro sem julgar o Ramagem? Como vai, inclusive, julgar os outros núcleos do golpe? Gente, tem uma dificuldade muito grande aí. Tem uma dificuldade grande, você consegue ver? Tem uma dificuldade porque o Supremo não tem como imputar isso ou aquilo ao Ramagem, dizer que houve, por exemplo, associação criminosa envolvendo o Ramagem, sem estar julgando ele indiretamente. E se a ação está suspensa, ele não vai se defender ativamente dessas acusações, dessas imputações. Então, como que vai julgar se tinha uma associação criminosa ou uma tentativa conjunta ali de que ele participou, em que ele era parte essencial, sem que ele possa se defender ali? Isso levanta várias questões jurídicas. A única certeza que nós temos a partir de agora é que haverá uma briga feia entre Congresso e Supremo. Mas na minha visão, essa é uma briga que vale a pena e que já devia ter acontecido há muito tempo. Porque, como disse a Bia Kicis, é uma luta pela nossa liberdade, contra os abusos judiciais do Supremo, contra a interferência ilegal do Supremo em outros poderes. É pelas prerrogativas e competências dos deputados e senadores que representam o povo. É pelo respeito à Constituição. Essa é uma espécie de última fronteira a ser cruzada pelo STF. Por quê? Porque a Câmara tem um poder imenso, é um dos 3 poderes do Estado. E, em tese, em igualdade de condições com os outros. Ao menos em tese, né, gente? Ainda que a Câmara tenha se encolhido ao longo dos últimos anos. Que a Câmara não abaixe a sua cabeça. Que ela mostre que ela tem a Constituição ao seu lado. E que o Supremo não é dono do Brasil. Pois é, gente, eu falei tanto no Brasil na Segunda Guerra. E o presidente do Brasil está comemorando a vitória soviética, que é 9 de março. Os soviéticos chegaram a Berlim. Eu digo os soviéticos, mas estavam ali, por exemplo, os ucranianos, compondo o exército soviético. E hoje eu soube de um motorista de Uber ucraniano, aqui em Lisboa, furioso com Lula, porque com isso ele toma partido na guerra. Vai para lá comemorar junto com Maduro, com o de Cuba, com o chinês, com Belarus, com outros países que são aliados da Rússia. E mais do que isso, assina acordos estratégicos de cooperação com a Rússia. Deixa bem claro que ele está do lado do eixo, do outro eixo. Nós derrotamos um eixo, Alemanha, Itália e Japão, e agora tem outro eixo, e nós estamos metidos nesse eixo por Lula e Celso Amorim, que está lá com ele. É uma reunião claramente anti-americana, que vai se completar em Pequim logo depois. Lula vai estar lá com a reunião desse
dessa associação de países latino-americanos e do Caribe, inventada por Hugo Chávez e Lula para se contrapor à OEA, cuja sede é em Washington, fica longe do imperialismo americano. Só para a gente comparar. E Lula não quer nem saber dos heróis que eu citei aqui. Lá em Montese tem monumento para o aspirante Mega, tem monumento para o sargento Wolff, foi ali pertinho que morreu o capelão também, depois da vitória de Monte Castelo. Temos tanta coisa a comemorar nesses 80 anos. Ele bem que poderia passado pela manhã houve uma celebração no monumento aos mortos na Praia do Flamengo. Podia ter passado por lá, o avião dá conta de chegar a Moscou ainda para a cerimônia do dia 9, mas nem isso. Um país é feito de raízes e de heróis, mas parece que não interessa despertar brios e patriotismo, porque aí se domina mais fácil. Bom, gente, eu ontem conversando com vocês tinha mostrado, né, a vitória da Câmara contra o Supremo, né? Virou uma disputa. Nem precisava disputar, porque Câmara e Senado estão em primeiro lugar, o Legislativo está em primeiro lugar. No segundo artigo da Constituição, o próprio ministro Fux disse que o Legislativo é o poder mais importante porque é a casa dos representantes do povo. Exerce-se o poder através dos representantes. Está na Constituição, no artigo 1º da Constituição. Né? Não precisava. Mas a Comissão de Constituição e Justiça, por 44 votos, mandou para o plenário um projeto de resolução da Câmara que vira lei, dizendo, olha, sustem essa ação porque está envolvendo um deputado e nós não aprovamos, seguindo o que está no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, que diz que quando é recebida a denúncia contra um deputado, o Supremo tem que consultar a Câmara para ver se ela autoriza o prosseguimento da ação. E a Câmara não autorizou, não foi por pouco. 315 votos a 143. Pois é, foi acachapante. E diz o seguinte, que o artigo 1º dessa resolução diz que fica assustado, de acordo com a Constituição, né? Fica suspensa a ação. E qual é a ação? É uma ação que inclui 34 pessoas, inclusive Bolsonaro. Braga Neto, Augusto Heleno, enfim, está todo mundo nessa ação. E agora? O Supremo, quando julgou esse grupo, onde estava o deputado Ramagem, o próprio relator, no voto, disse que, respeitando-se o parágrafo 3º da Constituição, né, do artigo 53 da Constituição, comunicar-se-á essa decisão à Câmara para as devidas providências. E a Câmara tomou as devidas providências, como diz a Constituição. Só que depois parece que mudaram o voto que já estava publicado, dizendo que só se exceptuava o Ramagem, os outros não. Mas peraí, o voto não foi esse. Uau! Houve alteração do voto sem que passasse de novo pela primeira turma? Não acredito. Será que foi? Bom, se foi, meu Deus do céu. Gente, agora eu tive pensando, né? Eu vi a comemoração, os gritos no dia. Ai, meu Deus, esse pessoal não pensa no Maquiavel, deviam ter pensado no príncipe do Maquiavel. Não se faz essa festa. Fica-se sóbrio. Não se dá um grito sequer, para não despertar o outro lado.
Isso é óbvio. Mas sacudiram o outro lado, e o outro lado, que é o Supremo, vai achar uma reação para isso. Já Bolsonaro foi estrategista, foi Sun Tzu, da arte da guerra. Todo mundo ficou pensando, por que o Bolsonaro escolheu esse dia 7, quarta-feira? Gente, dia 7, quarta-feira, Lula está no avião, longe do comando da base governista. Os deputados estão votando o que votaram. E o David Gamble, o enviado de Trump, coordenador de punições, sanções internacionais, está em Brasília, tudo no mesmo dia. Manifestação popular maciça, impressionante, incrível, que teve jornais que puseram que tinha 4.000 pessoas. Meu Deus, perderam o senso do ridículo. Bom, mas enfim, vamos ver se tem mais alguma coisa para lembrar para vocês, né? A Câmara disse não ao Supremo. Como a Câmara disse certa vez não ao governo militar que queria processar um deputado, Márcio Moreira Alves, que havia feito um discurso bobinho, dizendo, olha, não deixem mais suas filhas dançarem com cadetes. Era uma coisa boba. E veio o R5 por causa disso, porque a Câmara, diante do governo militar, negou a possibilidade de processar o Márcio Moreira Alves. Agora a Câmara nega de novo. O Supremo vai reagir como? Sim, não teria, teoricamente, poder de tomar iniciativa. Então, o PSOL já disse, deixa que eu tomo a iniciativa. O PSOL vai lá, vai entrar no Supremo contra uma resolução da Câmara. É para deixar claro que tem uma separação. Isso tudo se refere só ao Ramagem. Só que a resolução, que virou lei, mandou sustar a ação. Dá um número da ação. E que engloba todo mundo. Anderson Torres, já disse Braga Neto, Mauro Cid, Paulo, o ex-ministro da Defesa. Está todo mundo lá. 34 pessoas, se não me engano. É um caso de impasse entre dois poderes. Aliás, parece até uma catarse, as manifestações na votação, porque a Câmara foi engolindo interferências do Supremo sem parar. E o Supremo foi gostando disso e foi avançando cada vez mais. Aquele trapezista que pensou que já podia voar e mandou tirar a rede. Então está neste pé. E temos Papa, né? Nascido em Chicago, ficou entre Chicago e o Peru durante muito tempo. Interessante os nomes, né? Lá no Peru, ele ficou numa cidade chamada Chiclayo, e ele é de Chicago. O melhor dele eu achei que é bacharel em matemática, ou seja, é um sujeito racional, lógico. Isso é bom. Ele é da Ordem de Santo Agostinho, que é um dos grandes pensadores da Igreja, e para mim um jovem, né? Ele tem 15 anos menos do que eu.